Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Queridos, eu me alegro muito de poder lhes conhecer, porque eu conheço aqui os meus irmãos que vão estar comigo lá na glória. Louvado seja o nome de Deus, conforme cantamos aqui nesta noite. Vamos ao livro de Isaías, apenas um versículo no capítulo de número 43. No capítulo de número 43 do livro de Isaías, o versículo de número 26, que vai nos servir como um texto áureo para a mensagem nesta noite. Depois eu gostaria de pedir à igreja que abrisse suas Bíblias no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, no capítulo de número 15, 14, 15, até o capítulo 18, vamos ler a Bíblia até o Apocalipse, hoje ninguém vai se cansar. Amém? Deixe sua Bíblia depois deste versículo que vamos ler, aberta no livro de 2 Samuel, capítulo de número 15. Versículo 26, no capítulo 43 de Isaías diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Amém, igreja? Até aqui os irmãos podem se assentar. Vamos, por favor, ao livro de 2 Samuel, no capítulo de número 15. Vamos, Sara, consegue mais de pouquinho dar para mim? Obrigada, pastor. Deus abençoe. Livro de 2 Samuel, no capítulo de número 15, a seguir, ele nos traz a história, uma história, obrigada, pastor, uma história que eu considero riquíssima. Para mim, na verdade, toda a história é extremamente rica. Eu, às vezes, quando tenho oportunidade de falar para os adolescentes, eu pergunto assim: quem é que gosta de história? E o bom é que adolescente é sincero. A maioria diz: não gostamos. Mas a história, diferente de nós adultos, né? Se eu disser assim: quem é que gosta de história? Os irmãos diriam assim: a gente não se atenta muito à história. E por não gostarmos de história, infelizmente, às vezes, a nossa memória se torna muito curta. A história é um legado importantíssimo de aprendizado. Por exemplo, aquilo que vivemos na manhã deste dia já nos serve de aprendizado para este culto hoje à noite, verdade? Sim ou não? Sabe aquela palavra que você disse ontem e pensou: puxa, se eu pudesse voltar atrás, não a diria mais. Se eu pudesse tornar ao dia de ontem, já não faria mais assim. A história é ou não é aprendizado? Com certeza. Agora imaginem uma história milenar. Séculos e séculos e séculos da história de um povo sobre quem Deus está com as suas mãos estendidas, submetendo este povo todo dia, toda hora, todo momento a um aprendizado profundo. Temos muito de aprender com a história, e eu aprendo com a história deste filho do rei Davi, um moço chamado Absalão. Vamos ler comigo no capítulo de número 14, na página do lado aí do capítulo que você abriu, os versículos de número 25 e 26, porque eu quero lhes dizer quem é este moço Absalão. E eu entendo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar, não fora do contexto do que já ouvimos aqui nesta noite. Nós ouvimos uma ilustração da parábola das 10 virgens, muito conhecida de todos nós. A parábola das 10 virgens também fala de viver em verdade e viver
em mentira. Como assim, irmã Sara? Muitos de nós pensamos que vivemos na verdade, mas vivemos debaixo de uma mentira agradável. Porque é agradável dizer, eu sirvo ao Senhor. É bonito dizer assim, eu carrego comigo esta palavra. Mas a verdade, irmãos, ela não pode ser apenas aparente. Ela tem que estar enraizada em nós, para que nós venhamos a verdadeiramente ser como estas que não são nécias, que não são loucas, que não são as distraídas, que sejamos como aquelas que guardam a verdade. Ela tem que estar enraizada, sabe onde? Nas tuas entranhas. Segundo o livro de Colossenses, no capítulo de número 3, o Senhor quer que nós vivamos com entranhas de misericórdia. Sabe o que Deus quer falar contigo nessa noite? Que a verdade tem que estar em toda a tua estrutura, desde os teus ossos, no teu corpo físico, mas também na tua mente, na tua alma e no teu espírito. Viver a verdade, respirar a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade, profetizar a verdade, viver a verdade, ser testemunho da verdade. Aleluia! Ai, descobre, sai, crentes. Chegamos num tempo de decisão para todos nós. E Deus nos propõe abandonar a verdade que não é firmada, a mentira agradável, e viver a verdade definitivamente. Por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com a história deste moço, filho do rei Davi, chamado Absalão? Absalão é um moço esteticamente falando perfeito, da planta dos pés até o alto da sua cabeça, mas não passa de uma mentira agradável de se ver. Vamos à descrição física de Absalão. Versículos 25 e 26 do capítulo 14. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. Conseguem realizar isso, igreja? Estou falando da aparência. Estou falando de Absalão, que é um dos filhos do rei Davi. Este moço não é apenas um príncipe herdeiro. Ele é, esteticamente falando, perfeito. Tentem imaginar, em toda a nação de Israel, não havia sequer um homem que pudesse se comparar à beleza física de Absalão. Segundo a palavra do Senhor, da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Absalão é aquele moço que tem o cabelo perfeito, talvez o cabelo dos sonhos de todas as senhoras, perfeito, tão perfeito que ele deixava crescer o seu cabelo, tal como diz o versículo de número 26, e quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos segundo o peso real, que valia mais do que o peso comercializado com as demais pessoas. O ciclo real valia mais. No final de cada ano, ele cortava aquele cabelo. Sabe o que ele fazia? Ele untava o seu cabelo com óleo e depois passava no pó de ouro e era vendido por um preço muito alto. Absalão tem no seu cabelo um motivo de orgulho. Crentes, Deus vai aparar os nossos motivos de orgulho e vai nos ensinar a viver a verdade, não apenas aparentemente, mas firmados na rocha que é Cristo. Porque Absalão não passa de uma mentira agradável? Porque foi um moço que cresceu com a corrupção no seu coração. Mas ele não é filho do rei Davi? Sim,
Mas Absalão deixou-se corromper, talvez por conta da falta de tempo que papai Davi tinha para Absalão. Que fica aqui o recado para nós, pais e mães. Absalão é um moço que tenta fazer justiça com as próprias mãos. Conhecem a história? Sabem o que ele fez? Sim, irmã Sara, sabemos. Foi ele que matou o seu meio-irmão Amnon. Por quê? Porque este violentou a sua irmã Tamar. Justiça com as próprias mãos. Absalão é perfeito por fora, mas guarda no seu coração a ira, a mágoa, a contenda. E eu sempre gosto de lembrar, porque cabe em todas as pregações que fizermos, o versículo que está no livro de Tiago, no capítulo de número 1, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Posso te perguntar, quantos de nós aqui nesta noite já passamos por um momento de injustiça na sua vida? Muitos crentes. Por quê? Porque sofremos tribulações, porque alguns aqui foram pisados, humilhados, traídos. E por que motivo nós dobramos os nossos joelhos para pedir a Deus que faça justiça? Vou lhe dizer uma coisa: Deus conhece a profundidade da tua alma e do teu coração. E Ele sabe que as lágrimas que você derrama são de dor, de arrependimento, mas se são de ira, de contenda, de raiva. Por que isso é relevante? Porque Deus trabalha com a motivação correta. Se você está pedindo a Deus que faça justiça na tua vida, mas se o está pedindo por ira, por raiva, por mágoa, por ódio, seja lá pelo que for, vai passar a vida clamando, mas não vai ver o operar da justiça de Deus, porque a ira do coração do homem não opera a justiça de Deus. E Absalão faz justiça com as suas próprias mãos. Sabe, irmãos, eu aprendo na palavra: o pecado que ele foi vingar, cometeu 10 vezes pior depois. A ira é uma semeadura maldita. Irmã, nós estamos aqui no meio de um povo que teme o nome do Senhor, mas nós estamos no meio de um povo que é carnal. Opa, como é que a irmã fala um negócio desse? Nós somos carnais. Ora nós estamos no Espírito, ora nós estamos na carne. E por que é necessário lembrar disso? Porque segundo o livro de Romanos, a palavra do Senhor, capítulo de número 8, versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Absalão é um moço que anda na carne, perfeito por fora, é belo, é príncipe herdeiro, mas todas as suas atitudes são carnais. Por conta do assassinato, igreja, que ele cometeu, foi banido de Jerusalém e foi durante 3 anos se refugiar em Jesur, a terra do seu avô materno. E lá na cidade de Jesur, que coisa terrível, Satanás está trabalhando no coração do moço que é perfeito por fora e apodrecido por dentro. E nós vamos ver que a aparência nos trai, a aparência nos engana. Vejam o que está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 15. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que é que Deus está nos dizendo? Que é necessário que vivamos com um discernimento no Espírito tão apurado, a ponto de identificar quem é verdadeiro, quem está na verdade, quem vive a verdade, não apenas aquele que carrega um título ou a aparência de quem tem um título. Porque Deus quer que eu e você busquemos nestes dias o discernimento e de uma maneira profunda, porque senão seremos facilmente enganados. Por que, irmã Sara? Porque convivemos com homens com estas qualidades aqui. Por favor,
Preste atenção nestes versículos do livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Tá bom até aqui? É fácil conviver com esse tipo de gente, igreja? Só que a lista não para. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aqui uma ordem para mim e para você: destes, afasta-te. Aleluia. Absalão é tudo isso que nós vemos. Ele foi morar na terra do seu avô materno em Jesur. E por intermédio de uma artimanha, vamos dizer assim, de Joabe, ele recebeu o perdão do seu pai. E aqui cabe falar um pouquinho sobre perdão. Joabe perdoou seu filho. Joabe, o chefe do exército de Davi, chegou a Davi e lhe fez lá uma ilustração, não dá tempo de contar agora. E então o rei Davi perdoa seu filho. Porque Absalão teve que sair da cidade de Jerusalém? Porque ele passou a ser um homicida, homem procurado. Então ele teve que sair de Jerusalém, procurado pela justiça. Mas agora ele recebe o perdão do seu pai, o rei Davi. Que tipo de perdão é esse? Vejam bem, que o rei Davi concedeu. Pode trazer de novo Absalão para Jerusalém, mas eu não o quero ver. Ele não pode entrar na minha presença. Que tipo de perdão ensinamos aos nossos filhos, pais? Eu vou deixar o parênteses aberto para você pensar. Meus filhos têm 14, 10 e 6 anos de idade. 6 anos de idade é pouco para ensinar a lição sobre o perdão? Algumas vezes eu tenho que dizer para o meu filho de 6 anos de idade: filho, perdoa a mamãe. Nossa, mamãe, como você foi grosseira no falar. Filhos, perdoem a mamãe. A lição do perdão ensinamos vivendo, irmãos, muito mais do que falando. Vale a pena, pai e mãe, você guardar esse momento da palavra no teu coração, porque este perdão que o rei Davi concedeu para o seu filho foi manco. E o Senhor está nos falando de verdade e de mentira. Deus não quer que você vive, nem que eu viva uma verdade manca, uma fé manca, um caminhar com Deus manco, na lava soriante cai, convivendo com uma ferida necrosada. Porta um pano aqui, ninguém vai ver. Sabe o que Deus quer para a tua família, para o teu lar, para a tua casa, para a tua vida espiritual? Saúde e vida em abundância. Sabe o que Deus vai fazer nesta noite? Limpar essa ferida necrosada aí dentro, porque Ele não coloca band-aid numa ferida apodrecida. Assim começa o trabalhar de Deus na nossa história. Ele vai lá nas nossas entranhas. Porque é que os ossos sequíssimos, porque é que aqueles corpos se uniram primeiro pelos ossos? Porque são a estrutura. Toda a cura que o Senhor opera em nós é na nossa estrutura, não é somente por fora. Vamos voltar à história de Absalão. O moço que é perfeito, da planta dos pés até o alto da sua cabeça, é apodrecido na sua essência. E ele agora está de volta à cidade de Jerusalém, porque o seu pai consentiu que ele voltasse para Jerusalém. Mas foi tempo suficiente para o inimigo trabalhar. Capítulo de número 15, por favor, do livro de 2 Samuel. Depois de 3 anos refugiado em Jesur, 2 anos ainda ele ficou sem poder ver o seu pai face a face. Mas depois destes 2 anos, o rei Davi lhe concedeu um perdão diferenciado. Vem aqui, meu filho. Me dá um abraço. Estou perdoado, papai? Está perdoado, filho? E então olha o que este moço, que tem aparência de piedade, aparência
bondade, aparência de quem é um grande rei, um grande monarca fez. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel. Vou parar aqui e explicar para os irmãos. Ele pediu: papai, me dá carros e cavaleiros, 50 homens que corram adiante de mim. Está concedido, filho, é teu. Carinho não se compra com dinheiro, atenção não se compra com dinheiro. E o moço que é perfeito da planta dos pés até o alto da cabeça, todos os dias de manhã saía com aquela comitiva e ia lá para as portas de Jerusalém. Tal como uma comitiva presidencial. Imaginem se nós víssemos hoje aqui algo assim passando aqui na frente da igreja. O que diríamos? Deve ser um político importante. Quem sabe a nossa presidente Dilma. Quem sabe o nosso governador. Opa! Está passando por ali o futuro rei de Israel, porque ele tem porte de um grande monarca, aparelhado com carros e cavaleiros, aparência impecável. Mas ele é um grande monarca, igreja? Não. Então ele parava lá nas portas de Jerusalém. Tá, mas aí o que tem de mais ele parar na porta de Jerusalém? Lá nas portas das cidades é que aconteciam os grandes negócios, as negociações. Era como se fosse uma grande prefeitura, porque as cidades não tinham praças. E os negócios eles eram feitos assim com testemunhas. Então vinham pessoas de todas as partes de Israel para Jerusalém, para negociar as suas terras, as suas fazendas, enfim, ali nas portas de Jerusalém. E acontecia que toda a pessoa que vinha a Jerusalém para entrar em juízo com o rei, Absalão parava lá na porta e então perguntava: de que cidade você é? Por favor, irmã Sara, vem aqui. A Sara, para eu ser bem clara, veio de uma das tribos de Israel e chegou a Jerusalém porque ela tinha uma questão para ser tratada com o rei. Eu sou Absalão. Fala, filha, de que tribo você é? Ah, eu sou da tribo tal. Eu vim aqui porque eu tenho essa causa aqui para resolver. Dá licença, deixa eu ver sua causa. Você é uma mulher justa. Você é digna, você é honrada, você tem razão no teu pleito, naquilo que você quer. Mas vou te falar uma coisa: aqui não tem ninguém que julgue a tua causa. Quem dera eu ser juiz sobre Jerusalém, eu iria te apoiar. Beija minha mão, filha, porque eu sou monarca. Obrigada, querida. Deus abençoe. E assim ele fazia, irmão, sabe durante quanto tempo? Durante 4 anos, todos os dias, aquela comitiva impecável ia lá para as portas de Jerusalém. E sabe o que acontecia? E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Ele não deixava passar da porta. Preste atenção nessa frase porque é relevante para o que Deus quer falar com você. Absalão não deixava as pessoas passarem da porta. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Não é que esse Absalão é gente boa? Não é que ele tem razão? Coração furtado, igreja. Coração roubado por quem não é rei. Está compreendendo o que Deus quer falar com você? Imagine se você entrasse aqui nesta noite com uma causa impossível para trazer diante de Deus, e alguém te parasse ali na porta e dissesse para você: você veio hoje aqui orar por o quê, irmã? Nós estamos fazendo aqui uma listinha e nós vamos te ajudar hoje aqui em oração. Vamos lá. Eu estou aqui intercedendo pelo meu filho que é viciado em drogas e que está afastado da casa do Senhor. Dá licença. Irmã, essa aqui é causa impossível. Irmã, desculpa, mas o crack não tem cura. Vá embora. Como é que você se sentiria?
depois de caminhar por um deserto, de empoeirar os seus pés, de o sol queimar a tua cabeça, e de você suar, e de caminhar um monte, e chegar às portas do templo, às portas da cidade, e alguém dissesse para você: Alamacoia da Braçúria, aqui ninguém resolve a tua causa, mas olha, eu vou te ajudar em oração. Ninguém faz por você o que o teu Deus faria. Aleluia. Sabe o que o Senhor quer, igreja? Para não sermos como nécios ou loucos, que você passe adiante das portas, mas para isso tem de ter o discernimento do Espírito. Pare de ter o teu coração furtado pela aparência. Pare de dizer para si mesmo: até aqui tá bom, olha que família linda eu tenho, e você está escondendo a ferida necrosada e finge que não é necessário um pedido de perdão, e finge que do jeito que está tá bom. Pergunta difícil de se responder. O que você prefere? Viver a verdade, por mais dolorosa que ela seja, ou uma mentira só porque ela é agradável? O tratamento de Deus para mim e para você nesta noite no particular. O Senhor, não vai te constranger na frente dos teus amigos, mas o teu coração sabe, na laia, odere, astérquia, que é necessário mudança. Sabe por quê? Porque você já cansou de ir a trabalhos espirituais e se alegra no Senhor e glorifica e se enche do Espírito, mas quando sai daquela porta, tudo está igual. Não promoveu mudança. Para aqueles que se contentam em ter apenas o seu ego massageado, nunca vai haver transformação. Crente gosta de ter o ego massageado. Como você louva bem, como você prega bem, como você fala bem, mas o crente se esquece que na nossa vida tudo começa pelo lugar da humilhação, coisa que Absalão não sabia. Não, eu não prego bem, é a misericórdia de Deus. Não, eu não canto bem, é a misericórdia de Deus. É verdade, eu canto bem, sabe para quê? Para passar diante das portas, para entrar em juízo com Deus, para deixar de ser carnal, para passar a enxergar as coisas do Espírito, para sair do nível ordinário e ir ao extraordinário, para parar de falar apenas em milagres, para começar a viver genuinamente milagres, aleluia, para estender a tua mão sobre o enfermo e ver a enfermidade ser expulsa na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ego massageado, coração furtado. Quem tem o ego massageado sai ali fora, olha os ímpios e se vê melhor do que eles. Só que a palavra do Senhor diz que muitos dos que estão dentro vão sair, e muitos dos que estão fora vão vir. É melhor do que eles em que? Recaia, choia, saia da porta, entre em juízo com Deus, aprenda o caminho do primeiro degrau. Oh, aleluia, Jesus. Sabe o que estava no coração de Absalão? Ser rei de Israel. Pergunta: ele tem condições de ser rei sobre Israel, igreja? Não. Porque ele não tem a verdade, porque ele não carrega
ele não vive a verdade. Porque ele é um moço que carrega mágoa, ira, raiva e ódio. Mas, irmã, eu não carrego nada disso em meu coração. Mas, crente, sabe o que diz a palavra do teu Senhor? Nada façais por contenda ou por vanglória, cada um mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem feito isto, tem vivido isto, ou tem batido no peito dizendo: se não fosse por mim, este trabalho do círculo de oração iria a pique. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, tendo como exemplo o de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e se fez carne, e como homem foi servo, e como servo foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Aleluia! Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho perante ele se dobre, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia! Aleluia! Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Aleluia! Porque viveu na sua carne a humilhação. Eu tenho uma palavra para você, irmão, que está passando por dias de humilhação, que foi humilhado, que foi caluniado, que foi traído. A humilhação de hoje é a plataforma para Deus te exaltar amanhã. Aleluia! Adagastoriane cai. Quantos crentes desejando estar lá em cima, mas não tem condição espiritual de estar lá em cima. Sabe por que foram mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias? Porque foram lutar numa guerra para a qual eles não estavam preparados. Se alimentavam da glória de Deus, mas não eram dignos da glória de Deus. Queridos, Absalão quer se alimentar de uma glória para a qual ele não é digno. Sabe por que 5 loucas ficaram? Porque não são dignas da glória de Deus. Caia, chora. Porque nós confundimos o conceito de dignidade. Porque se dignidade é andar num carro bonito, bem arrumado, não ter um nome lá no SPC, eu vou te dizer que a palavra do Senhor diz que andar em honra perante o mundo é viver um caráter tão íntegro, aleluia, tão purificado por Deus, que o mundo não seja digno de você. É o que diz o texto da galeria dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Coisa linda, maravilhosa. Absalão busca a dignidade pela sua carne, pelo trabalhar das suas próprias mãos. E o que é que a palavra do Senhor nos fala sobre o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, igreja? Maldito. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Aleluia. Glória a Deus. Estão compreendendo que o Senhor está nos propondo? Aleluia. Passe diante das portas. Contemple agora a tua estrutura familiar, na tua mente e no teu coração. E diga: Senhor, eu preciso que aquela ferida seja curada. Eu não a quero mais carregar, Senhor. Que a cura na minha vida seja profunda, na minha estrutura.
Absalão, igreja, passou 4 anos fazendo isso. Algumas bíblias vão constar aí no versículo de número 7 do capítulo 15. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos. Mas, segundo a Septuaginta, devemos ler aqui, aconteceu ao fim de 4 anos. O que é que fez aquele moço que desejava ser rei? Disse assim: papai, 4 anos, indo para as portas de Jerusalém, furtando o coração do povo. Papai, quando eu morei em Jesus, eu fiz um voto ao Senhor, dizendo que se eu pudesse estar de novo na tua presença, eu serviria a Deus de todo o meu coração. Posso ir lá na cidade de Hebrom, pagar o meu voto? Pode, filho. Mentira, igreja. Porque quando ele foi para Hebrom, ele se autoproclamou rei de Israel. E vejam que coisa interessante, no versículo de número 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, nada sabiam naquele negócio. Absalão se autoproclamou rei. O que é isso, irmã Sara? Ele fez uma conspiração contra o seu próprio pai. E a partir daqui, ele intentava matar o seu próprio pai. Aquele homem que muitos israelenses beijaram as suas mãos. Era um homem que tentava matar o seu próprio pai. Você precisa ou não ter discernimento profundo da verdade de Deus? Sim ou não? Sabe o que Deus quer para mim e para você, já que estamos falando de discernimento? Abra, por favor, a tua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 9. Um versículo muito conhecido de todos nós. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu tenho a certeza que nem todos foram enganados por Absalão. Eu tenho a certeza que nem todos se deixaram enganar pela aparência. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia! Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Quem tem a mente de Cristo não se deixa levar pela aparência. Quem tem a mente de Cristo não se importa em descer na casa do oleiro. Quem tem a mente de Cristo tira as sandálias dos seus pés quando está na presença de Deus. Anda descalço, aleluia. Trilha o caminho da humilhação, da gastúria, aleluia a Deus. 200 homens, irmãos, seguiram Absalão para a cidade de Hebrom. Porque este versículo é relevante, irmã Sara? Porque viver na simplicidade, no sentido de falta de conhecimento da verdade, pode te condenar à morte. Levanta sua mão comigo, por favor, igreja, um momento. Senhor, repreende do nosso meio toda forma de condenação de morte, Senhor. Repreende toda loucura daqueles que não conhecem a tua palavra e que andam em engano. Repreende, Senhor, do nosso meio, em nome de Jesus Cristo, toda condenação de morte, em nome de Jesus.
senhoras desviados da presença do Senhor, que hoje correm risco de condenação de morte, porque não conheciam a verdade da palavra, porque caminhavam na sua simplicidade. Simplicidade na roupa, é claro que não. Simplicidade no falar, é claro que não, porque eram superficiais na palavra de Deus. Aleluia! Sabe qual é o clamor que vamos fazer daqui a pouco? Sobre a vida de todos aqueles que quiserem viver na profundidade da palavra de Deus. Até quando, igreja, nós vamos caminhar às margens deste rio, que na verdade é uma torrente de águas purificadoras? Até quando você vai se contentar de conhecer a Deus apenas de ouvir falar? Até quando? Pergunta de Deus para a tua vida. Até quando você vai se contentar em ficar às margens do Evangelho? Até quando você vai se contentar com esta sequidão na tua alma e o Espírito está falando a alguém aqui que está seco na sua espiritualidade? Laia, chore, caso, alabastume, caia, antúria. Tem um coração aqui que foi impactado nesta noite e que está dizendo para si mesma: Senhor, eu preciso caminhar na profundidade da tua palavra. Quem caminha na profundidade da palavra de Deus está santificado. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque é relevante dizer que estes homens aqui, que foram na sua simplicidade atrás de Absalão, estavam condenados à morte. Porque só do exército de Absalão mais de 20.000 homens morreram, no meio deles os 200 que não conheciam a profundidade, a verdade, que não discerniam quem era verdadeiramente Absalão. Vale a pena lembrar os versículos do livro de Oséias: porque o meu povo foi destruído porque me faltou conhecimento. Não rejeite o conhecimento. Não rejeite o conhecimento. Muito bem, igreja, estamos já no final. Pulando algumas partes da história de Absalão, eu vou para um momento do confronto final do rei Davi contra o seu próprio filho. A rebelião, igreja, tem de ser contida. Ou Davi permitia que de novo o reino fosse dividido, e divisão implica em perda. E eu quero ser bem ousada e dizer assim: que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo da tua vida, da tua casa, todo o espírito de divisão, porque Deus não te trouxe aqui para perder, Deus não te elegeu para perder, aleluia, não, Ramaia, Castoria, todos aqui têm promessa de vitória, todos aqui temos promessa de vitória. Não, nós não vamos consentir com a divisão, com a perda. Aliás, peça ao Senhor que abra os teus olhos para enxergar os sinais de divisão dentro da tua casa. Muito bem, chegou o momento da batalha final entre o rei Davi e o seu próprio filho. Lembram-se que eu disse que Absalão furtava o coração do povo de Israel? Uns poucos soldados de Judá se uniram a Davi, e uma multidão se uniu ao exército de Absalão. Capítulo de número 18, versículo de número 5. E o rei deu ordem a Joabe. Quem é Joabe, irmã? Explica aí. Chefe do exército de Absalão.
e Abisai, e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Sabe por que eu acho relevante este versículo, esta frase? Porque para nós filhos, para nós irmãos, sempre Deus vai levantar alguém para clamar pela tua vida. Mas vai chegar um momento que você tem que fazer o teu clamor junto com o Senhor. E então, aquela batalha se deu numa planície à frente de um bosque chamado Bosque de Efraim. Acompanhe na palavra, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 18, versículo 8. Vamos ler o 6, 7 e 8. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Compreenderam o que disse a palavra, igreja? A batalha se travou numa planície. E agora eu vou lhes dizer que Deus é um Deus de estratégias. Ele é o general dos generais. Você tem uma batalha que você julga impossível de ser vencida? Então creia que o Senhor vai te usar como um valente. Aleluia! Os valentes de Davi, não dá tempo de falar nessa história, se infiltraram no meio do exército de Absalão. O exército de Absalão foi desbaratado e todos aqueles mais de 20.000 homens correram para o bosque, mas não tinham condições de lutar no bosque, e então morreram pelo bosque e não pela espada. Junto com eles o moço perfeito, da planta dos pés até o alto da cabeça, Absalão. Absalão ia montado numa mula, e passando ele por debaixo dos ramos de um grande carvalho, diz a palavra do Senhor, pegou-se-lhe a cabeça nos galhos de uma árvore, e a mulher que estava debaixo dele passou adiante. Então Absalão ficou pendurado entre o céu e a terra. E essa frase não está na palavra por acaso. Foi assim que morreu Absalão, pendurado entre o céu e a terra. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não era nenhuma coisa nem outra. Pendurado entre o céu e a terra é condição de quem vacila. Fica aqui a mensagem para os jovens: quem não é nenhuma coisa nem outra. Por quê, irmã Sara? Porque a maneira como aquele moço morreu, porque vendo ele pendurado entre o céu e a terra, Joabe traspassou o coração de Absalão com 3 dardos, e ali ele morreu. Ele nem estava no lugar onde devia estar, que era no lugar da humilhação, e não podia estar onde ele queria, que era nas alturas, no lugar da exaltação. A maneira como Absalão morreu reflete a sua vida espiritual. Sabem a palavra, o que para mim, igreja, é a expressão mais forte de quem não é nenhuma coisa nem outra? Está no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, na carta à igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes. Pode ler aí para não dizer que a mansada está sendo grosseira. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que veja. Aleluia. Homem vacilante na sua fé, nem uma coisa nem outra, nem frio nem quente. Irmã Sara, por onde eu começo a minha história com Deus? Comece pelo lugar da humilhação. Um homem que morreu
pendurado entre o céu e a terra. Um homem que não é nenhuma coisa nem outra, deixou um memorial que está até hoje no Vale dos Reis, lá em Israel, no Vale Real. Ele mesmo construiu um memorial dizendo: porque filho nenhum tenho para conservar a minha memória. O que é que você vai deixar para a memória da tua vida? Que memorial nós vamos construir, igreja? Das nécias que ficam, dos prudentes que sobem com o Senhor, dos que vivem uma vida de mentira, dos que vivem a verdade, por mais dolorosa que seja. Tem crentes aqui que têm vivido a verdade. É difícil viver a verdade, não é, igreja? Vamos nos colocar em pé. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar.